1 Samuel 22. Quando você achar, fique de pé para que eu possa ler em reverência ao nosso Deus a palavra de fogo. 22, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram para ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, aqueles que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele 400 homens. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, essa é a tua palavra, Pai. Em primeiro lugar, Pai, nessa manhã nós nos humilhamos diante da tua santa presença, porque sabemos que o Senhor já se faz aqui. O Senhor está aqui conosco, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo teu zelo e pelo teu cuidado com cada vida aqui. Filhos e filhas, Pai, que foram escolhidas pelo Senhor, Pai, e elas estão aqui para te adorar em espírito e em verdade, para escutar a tua palavra. Então eu te peço, Pai, derrama uma unção de sabedoria para que possamos entender a tua palavra. E é isso que nós queremos ser edificados todos os cultos, Pai. Queremos sentir não só a presença, mas o ensinamento, para que possamos ver verdadeiramente as suas obras, Pai, sendo concretizadas em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, o Senhor sabe, Pai, esse é um ano que a promessa foi forte, ano de conquista, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, comece a trabalhar em cada vida aqui, e tudo será para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam: podem sentar-se. Essa palavra mostra que oficialmente Davi não era rei, era um rei sem trono. É como muitos de nós, né? Podemos ser iguais a Davi. Temos uma promessa, muitos têm promessas, mas não temos o cumprimento delas ainda, estamos no aguardo. Davi era um rei escolhido por Deus, mas ele era odiado pelos homens. As pessoas não gostavam dele, não. Então nós temos duas etapas para estudar nessa manhã. Uma foi a subida dele à caverna, e a outra é o dia que ele desce da caverna. Duas situações expressivas na vida de Davi. Primeiro período da subida, uma fase que quando ele sai da casa do pai, ele vence o Golias e é ungido rei. São fatos sem ordem cronológica. Depois ele se torna amigo de Jonatas, comandante do exército, cada vez mais recebendo promoção. E aí está Davi, cada dia que se passava ele estava subindo. De repente ele chega a um patamar que Deus resolve tirá-lo de forma inexplicável. E o homem agora, ele está vendo que apesar de todas as suas lutas e vitórias, ele agora perdeu o chão. Acabou a vitória, a fama não lhe basta mais, a fama já não adianta nada. E a Bíblia nos diz que Davi, ele se tornou tão popular em Israel, que quando ele andava pelas ruas, ele ainda não era rei, mas as mulheres já cantavam para ele, e falavam assim: desculpa, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E cantava essa música para ele. Davi então está vivendo um momento incrível da sua vida, momento que em Israel ele era o cara. Davi estava com tudo, herói de uma nação. Mas um dia ele acorda
E alguém diz a ele: Davi, o rei Saul está vindo com um exército para te matar. Ele então, em completo desespero, se informa, começa a pensar o que vai acontecer com ele. Sozinho, ele foge sozinho. E ele foi conversar com Jonatas para saber se era verdade que o pai dele queria matar ele. E Jonatas confirma a verdade: papai vai te matar, Davi. Mas Davi, eu vou lutar com as minhas forças para que ele não consiga esse intento. E Jonatas então começa a lutar contra isso. Ele procura alguém, Davi, alguém para fugir com ele. Ele está sozinho, ele não encontrou ninguém, completamente só, absolutamente largado, sem força. Ele então conhecia bem aquele campo. Ele sabia que ali tinha muitos lugares que ele poderia se esconder. E ele então escolheu a região da caverna de Adulão, que não era a única caverna. Ele vai e não avisou a ninguém. Aí lá vai ele, caminho para a segunda fase da sua vida, a fase da subida na caverna, fase da luta, depois da incompreensão dos homens e da tristeza. É muito difícil quando nós estamos lá em cima e tem que descer, porque o mundo nos engoliu. E às vezes a gente pergunta: por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Como Davi muitas vezes se perguntou: por que tantas lutas? Por que tudo que eu faço dá errado? Por que a fase boa, eu estava numa fase tão boa, acabou? E ele fala para Deus: Deus, eu não sou mais conhecido como herói. Eu fui ungido rei, eu não pedi nada, virei herói sem querer, porque só decidi lutar com aquele filisteu, tal de Golias, que ofendeu o meu Deus. Senhor, por que você deixou eu conhecer a glória? E agora, Senhor, eu sinto que o Senhor não está mais comigo, o Senhor se ausentou. Quantos porquês Davi tinha? Ele estava inconsolável. Ele era um homem sensível, poeta, e ele tinha perguntas profundas, que são quase um desejo de morte, pois não há respostas para os problemas que ele estava sofrendo. Quem sabe às vezes conhecemos pessoas que estão vivendo assim até hoje, e é sobre isso que a gente vai falar. Tentar explicar para cada um de vocês o método de Deus. Deus não gosta de ensinar na teoria, porque Ele sabe que no dia que você tiver que reinar qualquer área da sua vida, a teoria não será suficiente para te manter. Não pense que quando nós subimos na vida, nós continuamos com os mesmos problemas. Não. Quanto mais para cima, mais aumenta a possibilidade de dor, de angústia, oposição. Mas a responsabilidade da morte de Golias foi Deus. Deus que fez aquilo. Davi matou o urso. Quem é que deu essa força para ele? Foi Deus. A história diz que ele matou um leão, matou o leão. Quem é que deu a força para ele? Mas agora ele está assim: Deus fez tudo na minha vida, tudo certo, mas e agora? E eu te digo que Deus não acompanha o caminho para a caverna, mas Deus deixa a própria sorte. Ele larga lá. Será que é assim? Eu creio que não. Deus nunca deixou Davi, e Deus nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Acontece o seguinte:
tem épocas em nossas vidas que nós não vemos Deus, não escutamos a palavra, não escutamos o que Ele quer falar, e a coisa é tão séria, fica tudo tão difícil. Mas eu te digo uma coisa, mas sabe quem está te carregando? É Jesus Cristo. Onde estava Deus? Deus da pedra, da funda, de Davi. E Deus já estava lá na caverna esperando Davi, para forjar em Davi uma coisa que a glória ainda não tinha forjado nele. As vitórias não têm capacidade de nos forjar, não. O que nos faz guerreiro é a capacidade da gente passar por lutas e sair de todas elas. É isso que te faz guerreiro. Deus pode usar qualquer um, até um jumento de Balaão, os corvos do deserto, o peixe no mar. Ele usa quem Ele quer. Deus usa qualquer um, mas Deus só prova quem tem que passar na prova para receber a bênção da vitória. Deus só aprova quem rompe a prova. Deus só promove quem sai de dentro da caverna dizendo: Deus é comigo, Deus é comigo. Eu não estava vendo, eu não sabia, Ele era comigo. Então eu quero te dizer que Deus está com você em todas as circunstâncias que você está enfrentando nos dias de hoje. O que passou essa semana, mas eu te digo que a próxima semana vai ser diferente. Porque quanto mais você vence, mais o inimigo se manifesta. Não é? Minha irmã Cristina falou isso para mim hoje de manhã. Quanto mais você vence, mais o inimigo, Sabe por quê? Não há nada mais potente do que a luta para reorganizar os valores. As lutas, a caverna reorganiza os seus valores. As suas provas, as coisas que você enfrenta, a adversidade, é porque Deus está preparando algo muito melhor para te entregar, como já foi dito hoje. A honra da segunda casa será melhor do que a primeira. Quando tudo está bem, nós damos muito valor, né? Damos valor até para as coisas que não precisa ser dado. Quando está tudo bem, nós até ficamos mais assim, se afastamos muito daqueles pequenininhos, né? Aqueles que são menores na igreja, e você começa a dar valor a coisas que não precisa se preocupar nem dar tanto valor. Aí vem Deus, chegou Deus, te vê e fala: eu preciso dar uma arrumada nos valores das minhas filhas e dos meus filhos, porque eu amo eles. Eu não posso deixar que eles esqueçam os valores, porque os valores dentro deles está bem complicado. O seu ser não está conseguindo conectar legal. E aí você sabe o que a gente tem que falar? Tudo bem, meu Deus, pode começar a trabalhar. Mas olha, ele fala assim: mas eu não vou trabalhar com Davi aqui em Israel, não. Aqui tem muita gente aplaudindo, tem muita gente falando que ele é rei, tem muita gente honrando ele. Eu quero conversar com Davi num lugar reservado, eu e ele. E Davi então sabe disso e fala: tudo bem, meu Deus, estou à sua disposição. Aonde o Senhor quer que eu vá? E ele fala: Davi, eu tenho uma caverna feita para você, eu tenho uma luta pronta para você, eu preparei para você. Não fique pensando que foi o Satanás, não, fui eu que preparei. E o demônio manda luta para te matar. Mas Davi, as minhas lutas que eu te mando é para te aperfeiçoar. Todos os meus filhos e filhas estão em luta. Tranquilo, olha, dê glória a Deus, faz parte dos planos de Deus. Mas aí está lá Davi, vai para Adulão, vamos para Adulão, mas ele não sabe que Deus está indo com ele.
Mas Deus era com ele. Eu estava servindo a Deus, estava bem na igreja. Aí do nada, eu não estava tão bem assim, né? Eu estava mais ou menos assim, eu ia um domingo, às vezes ia no outro, mas eu estava dentro da igreja, já lendo a Bíblia e tudo. Em algum momento eu fui sequestrado. Eu já contei isso, eu fui sequestrado. Me levaram para o Vidigal. Lá me botaram numa cabaninha lá, onde o tráfico fazia reunião. E ali eu fui maltratado, coronhada na cabeça, feriram o meu céu da boca, me deram muito soco, tapa, cuspiam em mim. E eu ali fiquei pensando, Deus, por que eu vim para cá? Por que, Pai? Em algum momento eu pensei assim, Pai, eu não entendo, eu não sei por quê. Mas Pai, me ajuda, eu quero pensar com você. E no íntimo de nossa alma, da nossa alma, a gente vence e vai entender o que é que Ele quer dizer para nós. Se você soubesse que aquilo que você está passando, se você soubesse o que iria acontecer, você não teria entrado nessa. É lógico que não, você já teria fugido há muito tempo. E assim é Davi. Ele entra em Adulão sem saber o porquê. Se alguém perguntasse, Davi, por que você está nessa luta? O que houve? Ele não saberia responder. Primeira luta que você está enfrentando, guarde bem isso aqui que seu pastor está te dizendo. Com toda certeza, mais uma vez, Deus está arrumando alguma coisa na sua vida que está precisando ser arrumado. E eu te digo que a partir do momento que for arrumado, você vai ver a glória dele na tua vida. Deus vai te levantar cada vez mais. Como eu falei, é a glória da segunda casa, é isso. Mas aguenta essa luta, aguenta. A luta acontece com a gente. Luta é lugar de significado profético. Como assim, pastor Luiz Carlos? Luta é um sinal que Deus está operando, está trabalhando, fazendo alguma coisa em nossas vidas, que Ele está ajustando, arrumando direitinho, para que você possa descansar nele, porque Ele vai liberar para você a tua vitória. Então não encare luta como o pior, não. Solidão, luta não é isso, não. Fique certo de uma coisa, a luta não é para nós. Podemos até dizer para ele, Pai, eu não aguento mais. Mas você sabe o que nós temos que falar com ele? Pai, eu vou aguentar, porque o Senhor está fazendo alguma coisa da minha vida. Eu não estou entendendo ainda, Pai, mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. E Deus está trabalhando num vaso, e esse vaso é você. Pastor, por que isso é um significado profético? Porque quando você entende que é alguém, quando você entende que você está nas mãos de Deus, quando você entende que tem promessas de Deus para a tua vida, toda luta é Deus avisando: filha, filho, daqui a pouco eu vou te dar uma vitória infinitamente maior do que tudo que você já viu ou já viveu. A luta que você está passando é Deus gritando no seu ouvido: eu vou te promover, eu vou te promover, eu vou te promover, eu vou criar um novo cenário na tua vida, eu vou fazer o melhor, você vai ver um novo tempo na tua vida, você não está perdendo tempo aqui não. E Ele está falando isso para você. E aí, nessa luta, você começa a ver algumas coisas lindas, né? A Bíblia diz que os irmãos de Jesus fugiram dele e tiveram vergonha de dizer que eram seus irmãos. Na luta saíram todos,
mas no fim do ministério todos estavam com ele. Tiago foi pastor, era conhecido como Tiago, irmão de Jesus. E o mesmo Tiago que uma vez disse assim: eu não conheço esse aí não, eu não conheço esse homem não. Você não conhece? Você não é irmão? Não, ele é filho de Maria, mas o pai dele é diferente do nosso. E Jesus escutava isso e ficava quieto. José sofreu a mesma coisa. E eles falavam assim, os irmãos: pode matar esse miserável porque ele é um sonhador, ele é cheio de história. Todos aqueles negaram, mas no final estavam com ele. Davi, seus irmãos olharam para ele e disseram: você é muito exibido, cara. Como é que você vem aqui para desafiar Golias? Tu tá doido? Vai embora, sai daqui, cara. Quando ele vai para a luta, seus irmãos e seu pai vêm todos eles morar com Davi na caverna. Eu quero que você agradeça a Deus pelas suas lutas. Agradeça a Deus pelas tuas lutas. Mais alto: agradeça a Deus pelas suas lutas. Porque quando ele manda uma luta, ele já está preparado para te entregar a vitória, a glória dele para você. A luta é o lugar que a gente deixa de conhecer Deus superficialmente. Na luta, você sabe o que acontece? Verdadeiramente, a gente se aprofunda mais em Deus. Até a luta, Davi não conhecia quem era Deus, sofreu por causa disso, mas na luta, nessa luta, ele tem uma coisa linda que eu quero falar para você. Olha o que ele conheceu nessa luta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que maravilha! Que você diga glória a Deus. E é isso que a luta faz. Cada um de nós faz a gente procurar mais e mais o nosso Deus. A gente dá mais tempo para Ele. Mas a luta é a época que Deus troca o governo. Deus não vai te entregar no governo no meio da paz, não. Deus não vai te fazer rei no meio da paz. Mas quando você está na luta, tudo está indo errado para o seu lado, você às vezes fica achando: será que ele esqueceu de mim? E eu te digo nessa manhã: calma, 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 calma. Deus está tirando um rei para colocar você no lugar dele. Outro rei vai assumir conforme a promessa dele. E era isso que ele estava fazendo com Davi, preparando Davi para que Davi pudesse assumir o reino. O que eu quero dizer hoje para você: quem sabe, às vezes você chega desanimado, algumas pessoas às vezes chega meio arrasada, chega acabada, triste, vazio. Uma coisa eu te digo: você não vai ficar assim nessa semana não. Deus vai te colocar onde Ele prometeu. E se tem alguém prejudicando a sua marcha, Ele vai arrancar da sua frente e vai jogar por terra em nome de Jesus Cristo. Porque enquanto você está na caverna, tem gente sentado num trono. Sentado num trono que te pertence. Enquanto você está na caverna, Deus está batalhando para lhe entregar a bênção.
Deus vai te exaltar. E quem estiver te humilhando, você pode tomar posse que vai cair aos seus pés. Deus vai te elevar. Deus vai te elevar. Essa luta vai terminar para você com um cântico de alegria. Essa luta vai terminar com você sentado no trono. E é por isso que Deus hoje te trouxe aqui, porque você rompeu. O inimigo colocou hoje para ti. Ele não queria que você viesse aqui hoje, não. O inimigo deve ter feito alguma coisa para que você não pudesse chegar aqui, mas você rompeu. Você rompeu, né? Acordou, o Espírito Santo já falou contigo: vai hoje na minha igreja. E Deus diz para você o seguinte: fica tranquilo, hein? Eu estou trabalhando na sua situação. Alguma coisa que está te deixando preocupado, em dúvidas, alguma coisa que você às vezes fica pensando assim: será que Deus vai fazer algo por mim? E eu te digo, quem está te humilhando vai cair em nome de Jesus Cristo. Você vai sentar no lugar de vitória. Você pensa, não? Você não parou para pensar? Deus tem te dado livramento. Deus tem guardado a tua vida, tem zelado pela tua vida, pelos seus familiares. Ele zela. E aí Ele deixa para a gente assim: será que há algo impossível para Ele? Ele está dizendo para você nessa manhã que Ele está no controle da sua situação. Eu vou te colocar no melhor lugar, e tome posse que isso é uma promessa de Deus, e Ele é um homem que não mente. Ninguém vai impedir o mover de Deus na sua vida. Você vai entrar em Jerusalém pela porta da frente. E quando Deus promete, Ele cumpre, hein? Esse nosso Deus é de fidelidade. Ele é fiel. Você pode falar aí para mim: já saí da caverna. Fala aí: estou esperando Deus acabar de limpar, aonde eu vou reinar. E agora fale assim bem alto: e essa semana eu vou ver um milagre na minha vida. Glória a Deus. Luta é muito bom. Luta é uma época que a gente vai conhecer quem é quem, né? Davi, quando foi para a luta, só encontrou quem não prestava. Só tinha coisa ruim para ele. Não prestava para os homens. Deus tem tanta coisa grande com você, e às vezes você acha que não merece. Às vezes você pensa pequeno. Às vezes você acha que é impossível de acontecer contigo. E aí você começa a colocar alguns impedimentos. Não, eu não tenho tanto estudo para assumir isso. Não, eu não vou poder, eu acho que eu não vou ter tempo. Não, eu já estou numa certa idade, acho que não vai dar. E não fique achando que as pessoas que te procuram são pessoas boas para te ajudar. Pessoas boas para te ajudar. Não importa quem é, como ela é. Porque as pessoas boas, né? As pessoas que estão numa boa não tem tempo para nós, não. Mas quem vai nos ajudar são aqueles que às vezes falam assim que não tem jeito. Mas eu te digo, antes da luta, bênção para você. E depois da luta, muito mais bênçãos. Antes da luta tem cadeira, tudo bem, mas depois da luta vai ter trono para você. Antes da luta, a conta lá no banco tá assim, né? Tá meio fraquinha, né? Mas depois da luta, vamos ter finanças transbordantes. Luta é lugar que nós aprendemos a orar melhor. Às vezes o nosso pai está com saudade de você, e o holofote da honra, da glória, faz com que a gente às vezes se esqueça dele. No dia da minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu, me deu atenção ao meu clamor.
tipo aquela assim, clame ao Senhor, e Ele diz o que? Eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas maiores que você não conhece e que nunca viu. Ele sente saudade. Aí diz do Salmo que Ele prepara uma mesa para você. Uma mesa maravilhosa. E nessa mesa Ele diz que faz transbordar o óleo sobre a sua cabeça. Você sabe o que é isso? A mesa significa que Deus está te honrando. E esse óleo é bênçãos abundantes sobre a tua vida. Se Davi não tivesse passado pela caverna de Adulão, ele não seria o que ele foi, não. Ele não teria se tornado rei de Israel. O homem que venceu Golias não foi o homem que conquistou o coração de Deus. O homem que conquistou o coração de Deus foi um homem que ficou em Adulão, ficou lá na prova, ficou na caverna, e foi ali que ele ganhou o coração de Deus, e Deus amou ele, por isso ele era chamado e conhecido um homem segundo o coração de Deus. E eu te digo uma coisa, esse seu jeito, essa sua maneira de ser, você está ganhando Deus cada vez mais para o seu lado. Que você diga amém. E você vai ganhar suas lutas. Você está rompendo. Você está orando sem reclamar. Você está rompendo. Porque a luta é a melhor professora sobre gratidão. Gratidão. O que eu falei aqui de manhã, né? Você chega, acorda bem, está enxergando bem, está mexendo bem com as pernas, sem nenhum problema, né? Aí você veio para a casa dele, né? Veio de transporte, pegou ônibus, Uber. O que você pegou? Eu não quero saber, mas eu sei que a mão estava estendida sobre a sua cabeça. Aí te traz até aqui, coloca você aqui sentadinha para falar com ele. E a sua família está indo bem? Tá. Tem casa, tem uma casa. Que maravilha, glória a Deus que Deus está contigo. E é isso que a luta nos ensina, é gratidão. Gratidão. Como ninguém ensina, muitas vezes tem pessoas que se acham a dona do mundo. A luta vem, e aí vence, começa a dar testemunho. E eu te digo que Deus abençoa aqueles que são gratos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as suas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Oração é suplicar, oração com fé, é tomar posse antecipadamente. Que maravilha, orar por orar não altera em nada, mas quando você ora com fé daquilo que você vai receber, gente, você começa a já tomar posse daquilo que você está pedindo, né? E sabe o que Deus nessa hora fica olhando? Tipo assim, ele deve ter pensado: puxa vida, ela já está, eu não posso tirar a mão, eu não posso tirar a bênção dela de maneira nenhuma. E ele está agradecendo o que eu feito a ele, o que eu tenho feito a ele. Isso é Deus pensando. E aí você fala: Pai, tudo que você necessita. E Deus fica admirado. Deus está escutando. Ele deve ter pensado assim: cara, essa irmã e esse irmão é muito cara de pau, né? Já estão agradecendo, ainda nem dei nada, ele já está agradecendo. E a gente continua falando. E a perseverança vem e traz a esperança. E quando você menos espera, sua bênção cai no teu colo. Os mais lindos salmos de Davi, meus irmãos,
foram escritos na luta, na caverna, porque a caverna não é lugar para você morrer, não. Caverna pode ser frio, ela é fria, sim, ela é escura, ela é suja, mas dentro delas tem coisas ruins, né? Toda caverna tem barata, nada mata barata. Na caverna tem escorpião, gosta de escuro, e escorpião mata. Na caverna tem morcego, e é uma coisa horrível, porque os morcegos têm voo cego, para lá e para cá. Mas no meio de tudo isso, Davi acende um fogo. Acende um fogo. Se você está em luta, quer ver mudar alguma coisa essa semana, você fica achando que não tem jeito para sair, mas você está dentro dessa luta. Eu falo uma coisa para você: coloque lenha no fogo. Coloque lenha no fogo. Crente que não sente o fogo do Espírito é porque ele já está praticamente morrendo. Crente que é crente, ele passa a luta com fogo, muito fogo. Aí você pode perguntar: pastor Luiz Carlos, mas o que é isso? Bom, tudo que aconteceu na vida de Davi era uma provisão de Deus que queria levantar ele, levá-lo. E Davi tinha fogo no seu interior, fogo no coração. Quem vê, e você conhece a história, um dia ele entrou em Jerusalém, vocês se lembram? Levando a arca do Senhor. Diz que ele entrou dançando, tirou a capa. Davi dançou. Sabe o que é aquilo? Fogo, fogo do Espírito. Há quanto tempo você não dança para Deus com alegria? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não se sente quente com a palavra de Deus? Porque você só vai sair dessa com o fogo de Deus na sua vida. Fogo tem luz, claridade, presença de Deus. Deus orienta para cada um aqui que o fogo vai voltar para Jerusalém cada vez mais. Mas nós vamos chegar em Jerusalém, vamos chegar na nossa vitória, vamos chegar aonde nós estamos querendo chegar com vitória. É o fogo que você tem. Então nessa semana você cante, louve o Senhor, bote música de louvor, dance para o Senhor. Os nossos inimigos vão ver você como uma rainha, como um rei, cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acham que não sente isso, mas a palavra diz que o Espírito Santo está morando aqui, ele habita em nós. Ele habita, onde você vai, você carrega o Espírito Santo de Deus. Onde você anda, quando você fala, você resplandece a presença de Deus. Muitas vezes não entende bem, nem sabe bem, mas eu te digo uma coisa: quando você começa a falar, o Espírito Santo toma os seus lábios e a sua boca, é Ele que fala por você. E o Espírito Santo fala, porque você resplandece a força de Deus na tua vida. Não importa se você é pequenininho, se você é grande, se você sabe ler, que você não sabe ler, mas é o Espírito Santo que age. E eu tenho cada testemunho sobre isso. Um dos melhores testemunhos que eu tenho: a minha mãe era semi-analfabeta. Gente, olha só, ela tinha dificuldade de fala, né? Para sincronizar a sua oratória. Mas ela ganhou para Deus. Eu, Sônia, Rafaela, Daniela, Márcio, Alessandro. Como é que pode?
quase não sabia falar, mas quando ela abria a boca, o Espírito Santo tomava o lugar onde quer que ela esteja, aonde ela estava, onde ela pensava em ir, Deus era com ela. E essas vidas ela ganhou só na minha casa. Vocês imaginem ela fora, que ela saía pregando em tudo que é lugar, saía pela rua falando de Deus o tempo todo, tinha uma intimidade que era uma coisa louca. E tem uma das coisas que ela tinha tanta intimidade que uma vez ela pediu para orar por ela. E ela falou: filho, faz uma oração para mim. Eu falei: fala, mamãe, o que é que você quer? Ela: pede a Deus para me levar, eu quero morrer, eu não aguento mais ficar aqui. E eu pensei: Deus, como é que pode eu, pastor, orar para alguém morrer? Eu estou pensando, né? Ela falou isso, eu estou pensando. Eu cheguei a ela: mãe, acho que é muito difícil um pastor que só ora pedindo vida abundante, mas orar por alguém que já morreu. Aí ela: não, você pode orar, porque Deus já falou comigo. Então, mãe, eu vou ser o instrumento da sua morte? É o instrumento que Ele vai usar para te levar? Ela falou: é. E eu orei, gente. Gente, eu orei tão receoso. Eu falei: Deus, tu sabe a situação que a minha mãe me colocou. Sabe, Pai, que eu nunca orei por ninguém para que morresse. Mas, Pai, eu estou atendendo o pedido dela. Pai, se o Senhor puder, leve ela com o Senhor, que ela está cansada de ficar aqui na terra. Não tinha doença não, só tinha mesmo cansaço. E meus irmãos, eu fui embora para o trabalho. Quando foi mais tarde, a minha mulher me ligou, disse que a minha mãe estava sentada na cama, cantando louvor, e ela foi levar um mingau para ela, alguma coisa, e ela não se mexeu mais, ela morreu. Ai, gente, eu fiquei com aquilo na minha cabeça um tempo. Falei: Jesus, fui eu que orei para ela morrer, e ela morreu mesmo. Mas, gente, não foi naquela mesma hora, menos de 2 horas ela morreu. E Deus age assim. E eu te digo que Ele está agindo na sua vida sobremaneira. Talvez muitas vezes você não sente, às vezes a gente não reconhece bem, acha que Ele tem obrigação de dar uma noite para nós de descanso, acordar de manhã, te entrega mais um dia de presente. Então Deus hoje está falando para nós: se porventura tiver alguém aqui na caverna, você vai chegar em Israel com vitória. Sabe o que tinha dentro da caverna? Era um produto químico chamado dolomita. Diz que essa dolomita, ela fortifica os ossos, tem muito cálcio, e tinha isso dentro da caverna. E hoje você recebe uma dolomita hoje na sua veia. Dolomita diz que é bom para sono, que muitas pessoas às vezes têm problema para dormir, e Deus está dizendo que Ele sabe da sua situação e que você vai dormir bem todos os dias, em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai te exaltar. Dolomita é um mineral de carbonato de cálcio e magnésio.
era muito abundante na formação das rochas, mas diziam eles que era a pedra da saúde e da beleza. Então eu quero que você mantenha um clima de festa na tua vida. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez ele diz: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes a gente se torna refém do Satanás. Aí você já fica preocupado, já fica em dúvida, fica achando que você vai ser derrotado. Do nada você já começa a sentir alguma coisa, quem sabe é o joelho, é a perna, é uma dor, é uma coisa, você já fica achando que vai ser uma doença, alguma coisa está acontecendo, e você fica assim: puxa vida, como é que vai ser isso e tal? Mas Deus está dizendo para você: hoje é dia de festa para você. Não é isso que ele disse? Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque nessa manhã consagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, não vos entristeçais, pois como você disse, a alegria do Senhor é a vossa força. Então quando você está passando por isso tudo e você se sente derrotada e caída, Ele está lá em cima te analisando e vendo que reação é essa? Está se entregando? E Ele está vendo quem você é. Onde está a tua fé? Ele fica pensando: onde está a fé dela? Será que ela não vê que eu estou no comando de todas as coisas? Porque a alegria é indispensável para nós cristãos. Nós devemos sempre manter o nosso coração em festa. Eu não sei como você é em casa, né? Mas hoje nós estamos aprendendo. Não deixe nada estragar a sua festa. Vocês conhecem aquela história de Mical, mulher de Davi? Foi castigada por causa da sua atitude negativa. Foi chamar a atenção de Davi. Como é que você entra em Jerusalém carregando a arca e você tira a capa, seminu? O que você faz isso? Você tem que dar exemplo. Você é o rei, não sei o que, papai. Mulher temperamental. Ela não tinha domínio sobre a língua dela. Pessoas que vivem entre nós como se fossem parasitas, sufocando. Quem sabe nós estamos numa planta de Deus e ela sufocando para que a gente morra. Gosta de uma discussão e tem que vencer qualquer discussão. Qualquer maneira, qualquer custo ela tem que vencer. Mas nós já aprendemos a mudar de atitude, porque nós, graças a Deus, estamos modificando a cada dia o nosso modo de viver. Graças a Deus que o nosso Pai tem te dado sabedoria. Cuidado nos dias de festa. Cuidado com a sua alegria. Satanás não gosta não. Ele detesta ver você alegre. Você já sentiu que a alegria realmente é a nossa força? Você olha para o semblante da pessoa, você vê que ela está super alegre, está feliz, né? Você já viu na loja ali do Rio Sul? Você para na vitrine, às vezes já vem uma menina: oi, boa tarde, tudo bem? Gostou? Você estava só olhando os sapatos. Gostou? Ah, esse aqui é a sua cara, hein? Você é? Você fica todo assim, ela: ah, se você quiser, venha comigo que lá dentro tem outras coisas, eu te mostro, você vai gostar muito. Agora tu imagina, você para na vitrine e chega um cara:
olhando para você. Aí tu fica olhando ele. Tipo assim, qual é, meu irmão? Não é sério? Tu acha o quê? Aí tu olha assim, você vai embora. Então você tem que mostrar a tua alegria, tá? Mostra a tua alegria. Ah, um sorriso quebra tudo, quebra tudo. Quebra tudo. Então pensa assim, será que tem alguma coisa estragando a sua festa no seio da tua família? Qual tem sido a sua atitude com relação à palavra de Deus? Então fale para o teu irmão, não estrague a festa não, fala. Falou para ele, não escutei nada. Então nessa manhã você sai daqui levando a festa para sua casa, levando a festa da sua igreja, levando tudo isso para a tua vida. E uma coisa eu te digo com toda certeza: Deus vai liberar a sua promessa, mas Ele não te chamou para você ser cauda, não. Tem gente que fica só por tem cauda. Ele vai realizar os teus sonhos, porque a cada dia que você vem para a igreja dele, Ele tem te capacitado, e tu tem mostrado persistência, resistência, perseverança. Muitas pessoas reclamaram do ano de 2025, mas gente, por incrível que pareça, ninguém chegou para mim e falou nada de 2025. Todo mundo só falou que foi aprendizado, que foi isso, só falaram coisa boa de 2025. E se você achar que foi ruim, é porque tem muitas pessoas às vezes se deixando levar pela aquela classe de pessoas que eu falo sempre, os coveiros, né? Aqueles que chegam perto de você com frases tóxicas. Estamos no início de 2026. Gente, como tem espaço para você conquistar o que você está precisando. Ele deixou claro: esforça-te que eu te ajudarei. Mas nós temos que correr para pegar as promessas. Tem que geralmente botar na nossa oração e perseverar em cima disso. Deus, a minha promessa, pá, pá. Porque Ele colocou dentro de cada um aqui as ferramentas necessárias para que possamos alcançar os nossos objetivos. Não importa se algo vai dar errado, o importa é que em um momento você vai conseguir, mas depende das vozes que você escuta. Tem pessoas que já tentou isso e não deu certo. Tipo assim, eu já escutei isso, tá? Pastor Luiz Carlos, com a sua idade não dá mais não. É? Aí vem o outro. Você leu na internet? Esses são meus amigos, tá? Pastor Luiz Carlos, você leu na internet o que saiu quinta-feira? Que não vão dar mais carteira de motorista para pessoas da sua idade? Aí eu falei, e aí, eu gosto de perguntar, e aí, sem carteira, o que acontece? Aí ela, não, porque a pessoa já não está mais com nada, 80 anos já, pode ser, manda para fora que não vai dar certo não. Falei, engraçado. Você entendeu? Não, eu entendi diferente. Eu entendi assim: pessoa com 80 anos não precisa mais de carteira porque ele é isento, ele sabe tudo, ele é o melhor motorista. Com 80 anos dirigindo, 60 anos dirigindo, cara, né? 60 e poucos anos dirigindo. Tu quer o quê? Porque o cara é muito bom, cara, né? Não tem acidente, não tem nada. Aí eu acho que é isso, irmão.
Pô, tu tá enganado, cara. Acho que tu não entende bem as coisas, não. Eu falei, não entendo não. Tem gente sempre assim. Olha, eu tenho isso aí, mas eu acho que você não vai aguentar não, professor Luiz Carlos, não dá para você não. Eu acho que vai ficar difícil para você ajudar a carregar as caixas lá. É uma pena, né, pastor Luiz Carlos? Você não pode mais fazer concurso, né? Você já passou da idade. Aí chega outro. Isso tudo que eu estou falando é coisa que eu recebo, tá? Para você sentir. Pastor Luiz Carlos, está sabendo de uma coisa? O bispo da Nova Vida mandou jubilar todos os pastores com 75 anos. Eles já passaram para 75 anos, não é mais para pregar. Aí, tu tem quantos anos? Eu falei, não, ele já vai me jubilar. Se você quer ouvir, eu vou ser jubilado aqui. Então, quando chegar a carta, eu tomo posse da carta. Mas Deus já me deu um outro caminho. Eu abro uma igreja minha. Muito cuidado com o que você ouve. Amém? Escolha ouvir nessa manhã o que Deus está dizendo para você. Esse ano você vai conquistar. Esse ano você vai alcançar o seu sonho, porque Ele é Pai e Ele quer o melhor para você. E Ele deixa claro: esforça-te que eu te ajudarei. Então corre atrás que você vai alcançar. Você define aonde você quer chegar. Você define. E é isso que Deus te dá nessa manhã, para que você entenda que Ele tem o melhor para você. Porque você é filha, você é filho. E qual o pai que não quer dar o melhor para os seus filhos e suas filhas? Então, prepare, que Deus vai te honrar, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que você diga: glória a Deus. Abaixa a sua cabeça. Ai, Pai. Pai, nessa manhã, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração quebrantado, humildes, cheios de gratidão. Nós nos humilhamos na Tua presença e pedimos agora, Pai, permissão para entrar na sala do trono. Nós reconhecemos, Pai, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tivemos lutas, desafios, lágrimas, provas, tivemos vitória, mas temos a certeza que a Sua mão poderosa está nos guardando, nos livrando e nos conduzindo, Pai. Pai, nesse início de ano, Pai, nós deixamos claro que sem o Senhor nada podemos fazer. Se hoje, Pai, estamos de pé, é porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, pela Tua misericórdia, que eu sei que se renova a cada manhã, pelo pão que não tem faltado à nossa mesa, pela esperança que nos mantém firme, mesmo nos dias difíceis, Pai. E agora, Pai, consagramos diante de Ti, como já fizemos esse ano. Mais uma vez é Seu, Pai. E esse ano a Tua palavra para nós foi ano de conquista, não pela nossa força, Pai, mas pelo Teu poder. Oh, Pai, assim como o Senhor conduziu o Teu povo à terra prometida, nós temos certeza que o Senhor vai nos conduzir a viver as promessas que estão travadas, sonhos que pareciam distantes, vitórias que eu tenho certeza que só o céu pode liberar. Aleluia. Pai, nessa manhã abençoa as nossas famílias. Vista cada lar, Pai, representado nessa igreja. Restaura os casamentos, cura relacionamentos feridos. Traz uma unidade na nossa família. Cobre os nossos lares com a Tua paz, amor e respeito.
E que a nossa casa, Pai, seja um altar de adoração, onde o Seu nome será exaltado todos os dias, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Também a nossa vida financeira. Reconhecemos que o Senhor Jeová Jireh, o nosso provedor. Então pedimos sabedoria para que possamos administrar. Abra portas de trabalho, oportunidades honestas. Pai, livra-nos de dívidas. Dá para nós sabedoria para que possamos equilibrar as nossas finanças. E com certeza 2026, Pai, nós vamos conquistar a estabilidade. Aleluia. Da honra e da provisão. E que possamos, Pai, ajudar e abençoar a obra do Senhor dignamente, com alegria, na Sua igreja. Em Tuas mãos, Pai, entregamos também a nossa saúde, porque o Senhor é um Deus que cura, restaura e fortalece. Então agora, Pai, toque em cada corpo aqui, em cada emoção. Se houver alguma enfermidade aqui, libera a cura. Onde houver cansado, renova as suas forças, Pai. Onde houver dor, traz agora alívio. Ó, Pai, que esse ano possamos ser um testemunho vivo do Teu poder. E nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai, porque sabemos que de Ti é que vem as bênçãos para os nossos projetos, os nossos bens, os nossos planos e sonhos. E que nada, Pai, seja motivo de orgulho, mas tudo seja usado para glorificar o Teu santo nome. Então ensina, Pai, para que possamos viver em gratidão a Ti. E Pai, e pedimos então que o Senhor agora prepare seus filhos e filhas para que essa semana que vem eles possam ver o Senhor dar milagres, dar livramento e dar cura. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém. Aleluia.